Maria, Eliana, Priscila, Kátia, Eunice, Giovana, a Cinda, a Patrícia. Falei Patrícia? Não, falei Patrícia? Acho que não, né? Esposa de pastor. 7 verdades que ela gostaria que você soubesse, mas nem sempre ela pode falar. Primeira verdade: esposa de pastor tem nome e é uma pessoa. Por ser uma pessoa, ela tem opiniões, gosto musical, humor, e você pode se surpreender se tirar o seu óculos religioso e passar a conhecê-la como pessoa, como alguém. Segunda verdade: esposa de pastor tem um chamado específico e nem todas sabem qual é, e não é para ser pastora, a maioria das vezes. Tem algumas que se sentem com um chamado para liderança, para o pastorado, não vou entrar no aspecto teológico aqui, ok, mas muitas não. Eu me lembro de pregar num lugar e quando cheguei lá, o pessoal me tratando de pastor Daniel e pastora Giovana, e a Giovana olhou para mim e ela falava: eu não sou pastora. Ah não, é sim, você é. Muitas esposas de pastor, elas estão tão ocupadas resolvendo problemas na igreja ou ajudando em tudo, que ela não tem tempo nem de pensar naquilo que ela gosta, que ela gostaria de fazer. Ela faz o que tem que ser feito. É trabalhar com as crianças, com a música, limpar a igreja, preparar a ceia, decoração, comida, festa, não sei do que. E às vezes ela não sabe qual é o chamado real dela, mas ela tem um chamado, assim como você também tem. Gente, pega leve, sabe por quê? Essa é a verdade. Ela compartilha o marido com todo mundo o tempo inteiro. Isso não é legal. Você que é casada não gostaria de viver isso, não é verdade? Finais de semana, pastor, não tem, né? Mas férias, jantares em família, reunião de escola de filho, hospital, demandas da vida, nem sempre o pastor está lá e ela tem que se virar com tudo. Então, antes de ligar para o pastor ou de marcar reuniões e cobrar coisas, pense assim: o momento que ele está aqui resolvendo isso, ele não está com a família. Tenha mais cuidados, seja menos invasivo. Eu já morei em fundos de igreja e era um horror, não tinha privacidade, então ela sempre está dividindo o marido com todo mundo. Pense 2 vezes nela e nos filhos antes de querer envolver o pastor em tudo. Quarta verdade que é muito cruel: esposa de pastor é sempre prejudicada por fofocas. Nem sempre, mas em muitas vezes é. Grupinhos de WhatsApp, rodinhas da igreja. Eu já ouvi de uma delas assim: Daniel, eu já descobri coisas a meu respeito, que as pessoas pensavam a meu respeito, que eu nem fazia ideia, por causa de fofoca. Corte isso, gente. É muito cruel. Então, se alguém vir com papo a respeito dela, você também não precisa ser mal educado com a pessoa. Abafa, corta, não passa para frente o assunto e está resolvido. Quinta verdade: esposa de pastor vive constante tensão e cobrança das pessoas. E ela sempre tem que estar sorrindo, não é? Chega na igreja: cadê a esposa do pastor? Culto de ceia: ela não está na ceia. O jeito que ela se veste, o cabelo dela, se ela é dessas que fala lá na frente ou que de alguma forma é visível na igreja, as pessoas vão reparar no sapato, no cabelo, se a bolsa está combinando, o preço daquela bolsa, sabe? O jeito que cria os filhos, que os filhos se vestem, que eles comem. Quem vive assim, debaixo dessa cobrança? Então seja mais humano, seja mais legal, mais agradável e não fica pedindo explicações. Se ela não foi naquela reunião, naquele culto, o problema é ela não quis ir, pronto. Igual a gente às vezes não quer também, não é normal? Quando chega na igreja ela não tá, o jeito que pergunta com carinho, com amor, com tolerância, ou às vezes nem pergunta, manda mensagem, manda um abraço, um beijo bom. Sexta verdade que a esposa de pastor vive: ela nem sempre sabe se as amizades são reais ou não. Muitas amizades que ela tem na igreja é por causa do marido ou do cargo, da função que ela tem como a primeira dama da igreja. Se o pastor é demitido ou um problema disciplinar, ela também perde muitos amigos, deixam de falar. E era um momento que às vezes precisava de apoio, de carinho, de compreensão, não para ver quem está certo ou quem está errado, mas para ver quem está bem, se você está bem, se tem esperança no coração ou não. Então, muitas amizades ela não pode contar, porque ela é quase impossível discernir se são reais, se as pessoas gostam dela ou se é por causa do marido. Sétima verdade, senão o vídeo vai ficar eterno aqui: esposa de pastor é muito prejudicada por críticas ao marido. As críticas feitas ao marido. Ser pastor é tipo ser técnico de futebol. Todo mundo tem opinião, todo mundo acha que tem que fazer de um outro jeito, né? Quantas horas por semana, por exemplo, você acha que um pastor tem que trabalhar?
Eu gravei um vídeo aqui no canal sobre burnout, né, o esgotamento, e a média do pastor, o pastor médio brasileiro, a média dele é trabalhar mais de 50 horas por semana, às vezes 60, alguns 80. Quem é que põe limite nesse camarada? A esposa. Ah, o pastor não visitou, o pastor não estava lá, ele não fez tal coisa, enfim, recadinhos em rede social e críticas, às vezes ela se sente culpada. Se algo dá errado na igreja, porque ela impôs um limite para ele estar com a família, ela se sente culpada. Então as críticas são muito cruéis, às vezes são bem desumanas. Eu acho que isso é complicado e ela gostaria que as pessoas parassem e olhassem com mais carinho para a família do pastor. Gente, claro que tem exceções, não é toda esposa de pastor que vive essas situações. A maioria delas se dão bem com as suas igrejas, vivem vidas saudáveis com a igreja, mas muitas delas sofrem isso. Então, se você tem passado alguma experiência ou conflito ou experiências boas com a esposa de pastor, coloca aqui embaixo, eu queria conhecer, manda esse vídeo para alguém, compartilha. Claro que eu não abordei tudo sobre o assunto e coloca a sua opinião que eu quero ouvir, tá bom? Um abraço para você, espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau, tchau.